Olá, bom dia! Está começando mais um programa Classe Imóveis para você que sempre nos acompanha. No programa de hoje nós iremos dar dicas imperdíveis de como receber bem amigos e familiares, preparando uma boa mesa, mas sem gastar muito. Tem também uma entrevista muito esclarecedora sobre o atraso no recebimento do imóvel comprado na planta. Fique atento para saber como agir. E vamos falar ainda sobre a comemoração do Dia do Síndico. Fique conosco, o programa Classe Imóveis só está começando. Eu começo o programa falando para você do site classeimoveis.com.br, o mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis, então certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples, basta informar sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Por isso acesse agora mesmo o site classeimoveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Olha, receber bem é um ato de carinho e se engana quem pensa que precisa gastar muito para fazer uma mesa muito elegante. Num bate-papo super descontraído, o repórter Christian Souza conversou com a publicitária Kátia Silene, que é apaixonada pela arte de receber e tem feito muito sucesso nas redes sociais com suas dicas de mesa posta. Olha só. Kátia é publicitária, mas apaixonada por decoração. É só dar uma voltinha em sua casa para perceber isso. Ultimamente ela capricha com a decoração de mesas e conquista seguidores nas redes sociais, com as dicas oferecidas por meio de vídeos e fotos. Na verdade, eu sempre gostei de mesa posta porque eu sempre gostei de receber. E receber com carinho, né? Com aquela coisa de dizer, gente, você seja bem-vindo, eu preparei tudo para você. Eu sempre tive isso em mim. Não só na mesa, como nas minhas amizades, né? Com os meus amigos, fora de casa e principalmente dentro da minha casa. E numa boa mesa, o que não pode faltar? Olha, eu sempre falo que a mesa posta é sinônimo de amor e carinho. Então não pode faltar o amor. Você pode até nem conhecer, como por exemplo, eu não sou meseira, não sou especialista de maneira nenhuma nisso aí, mas tenho aquele amor do acolhimento, né? Então não pode faltar o amor na mesa posta. Agora a gente tem aqui uma mesa preparada para a nossa equipe. O que você preparou de bom pra gente? Bom, primeiro eu quis dar um tom natalino, né? Coloquei para vocês aqui as cores vermelha, o verde, dei um toquezinho com algumas bolas natalinas. Então eu utilizei umas peças douradas, eu acho que requer ao aniversariante, né, essa coisa também de nobreza, né, nesse momento. E eu utilizei justamente as peças que eu já tenho mesmo em casa, o meu uso. E claro, para um momentozinho mais comemorativo, vamos dizer assim, né? E nos mais os detalhes eu coloquei, você vê aí que eu coloquei 2 xícaras. Por quê, Kátia Silene? Porque às vezes você termina de fazer aquele seu lanche, aquele seu café, e você dá vontade de você tomar um cafezinho preto, né? E aí você não quer, a sua xícara já tá suja do café com leite, você vai e tem aquela opção de dar aquele último gole, né, do cafezinho preto. E é isso aí. E na mesa que eu preparei para receber vocês aqui, nada foi ricamente produzido, né? A gente fez, eu mesma, tá? Fiz esse bolo aqui, que é o bolo tapioca, que é bem típico nosso, tá? Bateu recorde em todas as receitas, né? Desse período de pandemia, essas receitas foram trocadas no WhatsApp, nos grupos familiares. Fiz aí também um bolo bem gostosinho de chocolate, que meus filhos gostam muito dessa cobertura maravilhosa. E tem uma curiosidade, para quem sentar na mesa aqui da Kátia, detalhe, ela deixou um recadinho aqui, ó, no fundo. E aí a pessoa vai sentar e o meu diz o seguinte: nunca deixe para depois o amor, as boas palavras e as ajudas que podem dar agora. Isso aqui também faz toda a diferença, né? Gente, faz toda a diferença, eu quase esquecendo. Mas, gente, eu sempre gosto de dar um toque especial, e é um toque meu, né? O legal é você ter aquela coisa que é da sua personalidade, você colocar sua personalidade na sua mesa.
ok, a gente agradece a receptividade e nos chame sempre. Obrigada, viu? Muito obrigada pela lembrança e participação nesse programa tão bacana de vocês. Olha só, eu adorei as dicas. A Kátia, como sempre, uma excelente anfitriã. Obrigada, Kátia. E você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, calção ou seguro-fiança? Pois com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro. Mude sua vida para melhor com o Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site, é o planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E nós faremos agora uma pausa no programa, mas a seguir teremos uma entrevista aqui no estúdio para falar sobre o atraso na entrega do imóvel, o que pode ser feito. Nós voltamos em instantes. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, calção ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta. E em uma negociação imobiliária podem existir vantagens e desvantagens sobre o empreendimento. Ao comprar um apartamento ou casa na planta, sempre tem o risco de demora na entrega. E o que fazer em casos como esse? É sobre esse assunto que eu converso agora com o advogado Pedro Barbosa. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Mayra.
Bom, é sempre importante, antes de qualquer coisa, estar atento ao contrato. Já nesse contrato, pode existir um prazo específico para demora, caso haja alguma demora mais na entrega? Sim, Mayra, nos contratos de compra e venda de imóveis, deve existir a cláusula onde estipula o prazo para entrega. E, além disso, existe a possibilidade da construtora ou incorporadora estipular uma tolerância de até 180 dias, além desse prazo. Essa tolerância, ela foi criada para evitar com problemas com fornecimento de material, problemas como, por exemplo, chuvas inesperadas, né? Então, essa tolerância, ela serve para justamente o empreendedor se preparar para que, caso o cronograma dele não seja cumprido, ele ainda tenha um tempo para poder entregar o imóvel sem prejuízos maiores para o comprador. Doutor Pedro, existe um prazo legal que estipule um limite para a entrega do imóvel ou tudo é acordado? O prazo para a entrega é acordado. 1 ano, 2 anos, 3 anos, a partir da data da assinatura do contrato, vai depender do projeto da construtora. Vai depender do interesse do comprador em esperar mais ou esperar menos. Ele vai poder escolher o imóvel que ele deseja e dentro dessa escolha ele vai ter que se atentar para essa questão, né? Quanto tempo vale a pena ele esperar? Porque o prazo ele é estipulado no contrato de acordo com o projeto que a construtora faz. Mas não existe uma lei que determine. O prazo limite total é uns 5 anos, 6 anos? Não. O que a lei limita, o que a lei estipula é só essa tolerância de 180 dias para o caso do prazo final ser alongado. É o máximo que a construtora pode atrasar, 180 dias após o prazo que ela mesma já definiu em contrato. Doutor Pedro, e aí quando tem essa demora na entrega, a melhor opção é fazer a quebra de contrato? Depende, Mayra. Muitas pessoas preferem manter o contrato, mas, obviamente, se a construtora descumpre esse prazo e essa tolerância, ela vai sofrer algumas consequências. Existe a Lei 13.786, que ela foi promulgada em dezembro de 2018. Essa é a chamada Lei dos Distratos. Antes dessa lei, as normas, os acertos nos casos de atraso na entrega ou de desistência da compra do imóvel eram consignados pelo Poder Judiciário. Nas demandas judiciais não existia uma lei específica que delimitasse como isso aconteceria. Em média, existiam balizas que o próprio judiciário colocava. A multa, né, no caso, se a desistência for por interesse do comprador, ou multa no caso da quebra do contrato ser por culpa da construtora. Então, quando os contratos foram assinados anteriormente a essa lei, ela não vai incidir. Ela só vai incidir nos contratos que foram assinados posteriormente à sua promulgação, que foi no dia 27 de dezembro de 2018. Então, quando a construtora, se, por exemplo, o contrato foi assinado na vigência dessa lei e a construtora já ultrapassou o prazo de tolerância, o comprador pode escolher rescindir o contrato e receber de volta todo o valor que ele pagou pelo imóvel. E esse valor vai ter que ser restituído num prazo de até 180 dias da data que o contrato for rescindido. Por outro lado, o comprador pode ter interesse em ficar com o imóvel, né? Teve o atraso, mas ele conseguiu esperar e aí conseguiu entrar no imóvel. Aí a construtora vai arcar com um custo de uma multa no valor de 1% do valor que esse comprador pagou por mês de atraso. Então, são essas duas alternativas quando o comprador adquire o imóvel depois da vigência da Lei dos Distratos. Pode optar por receber o valor total investido ou receber o imóvel, mesmo que com atraso, e aí tem de volta o direito de ganhar uma multa, né? Uma multa de 1% no valor total que ele já pagou para a construtora por cada mês de atraso. Doutor, e aí mesmo nesse caso, a pessoa esperou, mesmo com atraso, mas esperou, recebeu a chave e entrou no imóvel. Ainda assim, ela pode entrar com uma ação judicial por conta dos meses de demora?
Pode, na hipótese da construtora não ter cumprido com essa multa amigavelmente, né? Às vezes a situação ela aconteceu de tal forma que não foi só o atraso, mas o comprador pode ter sofrido algum tipo de constrangimento, algum tipo de situação mais vexatória, e isso pode ensejar, além dessa multa prevista na lei do distrato pelo atraso, uma indenização por dano moral, né, a aplicação da multa também, não só a multa de 1% do valor que a pessoa pagou, mas a multa por atraso, a multa geral que consta no contrato. Também a construtora deve arcar. Então, quando ela não faz isso de forma amigável, a pessoa deve procurar o Poder Judiciário para se resguardar. Lembrando, Mayra, que é importante falar que existe esse prazo de tolerância de 180 dias, já prevendo uma situação improvável na construção civil, mas esse ano nós vivemos uma situação atípica, que foi a pandemia de Covid-19. Muitos materiais de construção estão em falta, alguns tiveram um preço aumentado de forma exagerada. Então, é importante, quando existir uma situação entre o comprador e a construtora, que haja uma negociação, né, muito madura para que esse aspecto, para que essa situação seja levada em consideração. E o profissional, o advogado, é indicado nesse contexto, porque ele vai saber ter o conteúdo jurídico necessário para sentar na mesa com o comprador e o vendedor, saber analisar os prós e contras, o contexto que essa pandemia trouxe, de forma a chegar num consenso. A gente sabe que hoje, mesmo sendo advogado, o litígio judicial é a última alternativa. Ainda mais numa semana onde nós recebemos resultados aí do Conselho Nacional de Justiça, onde o Tribunal de Justiça do Piauí aparece como o pior serviço dentre todos os tribunais de justiça do Brasil. Então, essa é uma situação que deve ser levada em conta. A judicialização ela deve ser o último caso, e a advocacia preventiva, que é essa que evita o litígio, ela cada vez mais toma espaço no mercado. E o profissional advogado cada vez busca mais qualificação para não ser apenas um advogado e conhecer o direito, mas ter técnicas de mediação e arbitragem, administração de conflitos, negociação, e isso é importantíssimo no momento de pandemia, no momento que estamos numa situação de exceção, né? E que, obviamente, não tendo um retorno esperado, aí, em último caso, vem a judicialização. Doutor Pedro, pode ser cobrado um valor a mais do que já tinha sido combinado no contrato, justificando que isso seria necessário para a entrega com a demora? As partes podem convencionar, desde que seja cumprido o Código de Defesa do Consumidor no sentido de trazer clareza. Às vezes o construtor, como tem acontecido nesse momento de pandemia, chama o comprador e diz, olha, esse valor não contempla mais o aumento que acarretou o material de construção, a mão de obra, então nós temos que renegociar. Cabe a ele demonstrar com planilhas financeiras, né, esse aumento de custo. Se o comprador aceitar, eles podem fazer um acerto. Se não, o construtor vai ter que cumprir o contrato, né, e isso, obviamente, para ele, se ele verificar que não é vantajoso, vai terminar numa discussão judicial. Como nós estamos num momento de exceção, de novidade, que é a pandemia, muitas situações que a lei prevê ainda vão ser interpretadas nas causas, nas demandas judiciais que estão sendo ajuizadas em decorrência da pandemia. Então, os juízes, os desembargadores, ao longo desse tempo, daqui para frente, vão exercer esse papel interpretativo, né, de integração da lei e do direito, para que as situações vividas no caso concreto, sejam melhor conduzidas pelo judiciário e os prejuízos possam ser minimizados. Lembrando sempre que o consumidor é a parte fraca da situação, é a parte hipossuficiente. Então, frente à construtora, ela deve ter o olhar da legislação com mais, vamos dizer assim, cuidado. Aconteceram muitos casos de atraso na entrega do imóvel por conta da pandemia? O senhor chegou a receber aumento no número de casos de ação judicial para tratar desse assunto?
Olha, para minha surpresa, Mayra, existiram muitas construtoras e construtores que cumpriram seus prazos e cumpriram seu serviço, né? Mesmo naquele período pequeno que a construção civil ficou parada, né? Desconsiderando aquele pequeno lapso, para minha surpresa, muitas construtoras conseguiram cumprir. E é o que se espera, porque uma empresa que se dispõe a movimentar recursos tão vultosos como os que são inerentes à construção civil, tem que estar preparada para as situações. Quero agradecer ao Dr. Pedro Barbosa, que nos ajudou a esclarecer mais sobre o que fazer em caso de entrega de imóvel contratado, né, doutor? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Mayra, bom dia ao telespectador do programa Classe Móveis. Olha, a Imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense e oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. E se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. E nós vamos a um breve intervalo comercial, mas ainda tem muito programa Classe Móveis para você. Não sai daí! Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De
volta com o nosso programa. Na última segunda-feira foi celebrado o Dia do Síndico, o profissional que atua para deixar tudo em ordem no condomínio. Agora você vai conhecer um pouco da rotina dessa função no dia a dia de um gestor condominial. Olha só. 2020 está sendo um ano atípico para todos. A pandemia de Covid-19 trouxe situações desconhecidas a serem enfrentadas. Para os síndicos, também houve muito que superar, com as famílias todas em isolamento social. Há 8 anos, Sérgio escolheu essa função para sua vida profissional. A escolha de trabalhar com esse ramo de atividade de gestão condominial partiu através da paixão pelas pessoas, pela necessidade de se tentar mediar os conflitos existentes dentro dos condomínios, né? De tentar resolver as ansiedades e anseios dos moradores no que diz respeito à valorização do seu imóvel, ao cuidar do condomínio como um todo. O dia a dia de trabalho é bem corrido, são muitas as obrigações. Preparação e experiência são fundamentais. Nosso dia a dia no trabalho é fazendo visitas aos condomínios, verificando o trabalho dos porteiros, zeladores, se o condomínio está sendo limpo da forma correta, se está faltando algum tipo de material para a limpeza do mesmo, a piscina, o jardim, se precisa alguma obra estrutural e também atender moradores, alguma reclamação, algum tipo de problema que a gente possa resolver. Apesar das dificuldades, para Sérgio, seu trabalho é muito gratificante. Bem, o que nos deixa feliz no trabalho é conseguir atender os anseios de todos, seja de uma obra entregue, seja de uma melhoria feita no condomínio, ou até mesmo na resolução de um conflito, né? Uma unidade está com vazamento, a unidade de baixo reclama, quando você consegue resolver e quando você recebe um muito obrigado, isso é muito satisfatório. Independente, logicamente, de obrigado ou não, é nossa obrigação como gestor corrigir e resolver esse tipo de problema. Aos colegas de trabalho, eu digo que sigam firmes na função, é uma função glorificante, uma função que nos eleva como seres humanos e profissionais, porque nada mais estamos tratando do que com outros seres humanos. E aos moradores, eu peço que sempre valorizem a função do síndico. É uma função muito difícil, né? E que ele está lá para o bem do condomínio em si. Não é para uma pessoa ou outra específica, mas para o bem da coletividade. Com 35 anos de mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados, a Predial Administradora de Condomínios oferece diferenciais exclusivos para os seus clientes. É a campanha 3 em 1. Você contrata a Predial e recebe 3 vantagens especiais para o seu condomínio. Olha só, a vantagem 1 é a administração completa do seu condomínio com departamentos tecnicamente capacitados para melhor atendê-lo. A vantagem 2 é a garantia total da receita condominial, dando mais tranquilidade para a administração do síndico. E a vantagem 3 é a tecnologia inovadora através do aplicativo Classicom, onde síndicos e condôminos têm acesso rápido aos serviços da administradora pelo seu smartphone ou pelo computador. Isso mesmo, com a Predial você contrata a administradora e leva 3 vantagens para o seu condomínio. Entre em contato ligando para o número 86-3133-5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. E o programa Classe Imóveis de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia de todo final de semana. Acesse o CV Play para rever esta e outras edições do Classe Imóveis. Acesse também o nosso Instagram, classeimóveis.ofc, e tenha sempre as informações sobre o universo dos imóveis. Nós estaremos juntos novamente no próximo sábado às 9 horas e também no domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Que Deus abençoe essa semana que se inicia para você e toda a sua família. Tchau!